Beleza, turma, bora lá. Bora lá. A gente está fazendo circuito com diodo, a gente viu um monte de circuito com diodos até a aula passada, né? Essencialmente, tá? Essencialmente, como eu mostrei para vocês você pode entender o diodo como retificador, naquela história de, entre aspas, botar ele em série com o seu sinal, certo? Você pode entender ele como limitador de tensão, entre aspas, botando ele em paralelo com o seu sinal. As duas ideias básicas, tá? Na aula passada ainda mostrei para vocês falando de um monte de coisa, né? De LED, diodo Zener, regular a tensão, né? Diodo Zener, reversamente polarizado. Falamos de como é que usa a realimentação para poder, entre aspas, cancelar, eliminar o problema da queda de tensão no diodo. Aí mostrei para vocês o circuito lá que é o retificador de precisão. Tem uma PIOP lá, participa de uma realimentação. Mostrei um circuito com vocês lá, eu não resolvi ele. Claramente, não preciso nem ficar elucubrando muito, vou perguntar coisas sobre ele na prova. O professor não resolve, eu caio na prova, né? Mas um circuito melhorado, que é o do retificador de precisão. Tem 2 diodos lá e tal, não sei o quê. Tá? E mostrei, por fim, para vocês uma aplicação de demodulação de sinal quando tem modulação de amplitude. Foi isso? A ideia básica é retificar e fazer um filtro passo baixo. Tá? Retificar e fazer um filtro passo baixo. Tá? Hoje a gente tem um outro problema. Hoje eu vou tratar basicamente de um problema com vocês na aula de hoje e na aula que vem. Tá? Que é, como é que eu pego uma tensão ali na tomada e produzo uma tensão constante para alimentar os circuitos. Como é que eu pego a tensão na tomada e produz uma tensão constante para alimentar os circuitos. A gente dá um nome para esse tipo de circuito que faz isso, a gente chama de fonte de alimentação. Então, power supply, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma fonte ainda razoavelmente simples, os rudimentos, tá? Mas qualquer outra fonte que vocês encontrarem é baseado nas ideias que vocês vão ver aqui. E aí eu vou comentar em alguns lugares, coisas que vocês podem começar, alguns parâmetros que vocês podem começar a mexer, para poder produzir vantagens em cima do circuito de vocês. Tá? E aí vocês vão ver aqui os circuitos mais complicados. Basicamente eles estão tentando explorar esses pontos que eu vou falar assim, se você mexer aqui, isso aqui melhora o desempenho do seu circuito. Se você mexer ali, melhora o desempenho do seu circuito. Tá? E aí meu plano na aula que vem é mostrar analisar aqui com vocês um tipo de fonte bem prático, assim, de baixo custo. Não chaveada, a gente não vai tratar de chaveada aqui, pelo menos não agora. Talvez a gente consiga tratar um pouco mais para frente. Tá? Mas aí na fonte que a gente vai chamar de linear, né? Tá? Não chaveada, tá? Mas a chaveada é construída a partir das ideias que vão surgir daqui. Tudo bem? Então o problema é esse, tá? Então vamos lá. Lembrando aqui a ideia básica, ó. Eu quero pegar lá na tomada aparece uma forma de onda senoidal. Então tem uma tensão senoidal com alguma frequência, alguma amplitude. Tá? Aqui em Brasília é 220 volts a tensão que aparece lá na tomada. Eu nunca sei dizer se aquilo é tensão de linha ou tensão de fase. Eu acho que aquilo lá é tensão de linha, né? Enfim, aí é pessoal de potência lá. 220 RMS. Tensão de pico dá raiz de 2 vezes isso. Sei lá quanto é que dá. Diga, filho. Tensão de linha. É porque tem lá, pessoal de potência, o sistema é trifásico. Deixa eu desenhar. Que curso que é o seu mesmo, filho? Mecatrônica. Você fez a disciplina de conversão. Olha aqui o negócio. Você já fez? Como é que é? Tá bom. Mas é bom saber o nome. É porque eu não sei os nomes. Então não adianta eu te explicar o que é uma coisa e a outra, eu não sei dizer qual é qual. Eu não sei o nome de nada, basicamente, tá? Mas olha aqui o negócio aqui. Você tem um sistema, o sistema que a gente usa é trifásico. Isso quer dizer o seguinte. Tem 3 geradores. O gerador é uma máquina só, mas lá dentro tem, ela é construída de tal forma que é como se fosse 3 fontes de tensão. Tá? É uma máquina só, um troço que fica girando lá, é uma máquina só.
passa água numa coisa, tem umas pá, elas giram o negócio, aí fica girando. Aí você, na disciplina de conversão lá, explica lá, o campo girante, tem o estator, tem não sei o que, blá blá blá, uma conversa, uma parada complicada. Tá? Tem estator, rotor, tem um monte de coisa, tem bobina tudo quanto é lado, aí não sei o que, enrolamento, aí o campo magnético girante, aí tem uns troços de escorregamento, e aí começa a complicação. Enfim. Você nem me lembra disso não, eu só lembro, eu tive aula aqui com o professor Ivan, eu pensei assim, é um excelente professor. Sim, claro que eu tive. Foi meu professor. O que é? Então, assim, aí assim, a coisa que mais me marcou foi o sotaque, né? O campus. Aí, assim. Aí eu confesso que eu já não era um cara muito de potência, né? Porque eu fiz a disciplina. Tá? Mas algumas coisas meio que você tem que sacar. Porque acontece, tá dentro da tua casa, tá? Então, assim, algumas coisas meio que é bom sacar. Mas, enfim. Tem 3 fases. Aí, basicamente, você tem duas coisas que vai medir. Uma tensão de linha e outra tensão de fase. Por isso que eu tô falando, nunca sei dizer o nome delas. Uma delas é a diferença de tensão que tem daqui para cá. De uma para outra. Essa é a tensão de fase? Então tá bom. Quando você mede aqui, ó, diferença de potencial daqui para cá, você chama isso aqui de tensão de fase. É senoidal essa parada. Senoidal, numa frequência de 60 Hz, alguma coisa assim. Tá? Tem 3 tensões de fase, né? Porque é a diferença desses casos aí. 3 acho que é permutação, né? Porque a ordem não importa. Certo? Não importa. Só vai dar uma fase lá diferente. Não importa a ordem aqui. Tem 3 tensões dessas aí. E você pode medir uma outra coisa, que é a tensão entre uma referência, um neutro, que fica enfiado na Terra mesmo, de verdade. Aqui. Tá? Essa diferença aqui, ó. Então, essa aqui é a tensão de linha. Hein, Yuri? Hein, Yuri? Ele que falou pra mim. É o quê? Então essa que eu acabei de marcar é tensão de fase. E a outra é tensão de linha. Então pronto. Então, todo mundo já sabe o nome. Eu também. Linha, fase. Oi? Eu nunca entendi esses nomes também. Se o nome não tem um sentido muito claro pra mim, eu não... Também chama de tensão fase-fase e de tensão fase neutra. Fica óbvio. O que é? Enfim, vamos lá. Tudo bem? E de todo jeito isso aqui tem uma amplitude. Todas as coisas que você medir no sistema dá seno com uma amplitude. No nosso caso aqui o sistema é 60 Hz, todos da mesma frequência. Né? E eles mudam de fase. Tipo assim, dependendo do jeito que você medir, tá medindo uma coisa diferente. Mas não, a fase é a fase pra gente não vai importar aqui. A gente não está interessado nisso, tá? É que vocês vão ver que, tipo assim, a gente vai trabalhar em regime permanente, então tanto faz, é só saber que é seno, tudo bem? A amplitude desses caras aqui muda, tudo bem? Aqui em Brasília, o sistema tomada normal que a gente usa, tá? É essa tensão de fase aqui, ó. De um lado da tomada, num dos terminais, tem uma ponta viva, que está ligado numa ponta do gerador lá, que é o que a gente disse que tem 220 volts. Na outra ponta tem um neutro. Tá? O neutro não necessariamente é aterrado. Aí você vai ver lá, porque tem 2 formas de conexão, estrela e delta. O delta não gera uma referência, a estrela gera uma referência. Aqui em Brasília, tem que produzir essa referência no lado da carga. Aí tem o lado da carga e o lado da fonte. A fonte não precisa ser assim. Mas aqui em Brasília tem um neutro. Um dos lados da tomada tem um neutro. E a gente usa como uma referência. O mais comum é esse neutro. O mais comum, não estou dizendo que é sempre assim. Mas o mais comum é o neutro estar aterrado. Que é uma medida de segurança. Tá? Mas ele não precisa estar aterrado. Aí tem que ver a norma no caso aqui, a norma da Neoenergia agora, né? A empresa. Ela tem uma norma e vai falar, você precisa fazer assim dentro da tua casa. Ela vai dizer como é que é o sistema que ela aceita ou não aceita. Se o neutro está aterrado, por que tem um terra? Se o neutro está aterrado, por que tem um terra? Porque o terra é uma estaca enfiada na terra. O neutro não necessariamente tem uma estaca enfiada na terra. O neutro você faz o seguinte, você pega os geradores aqui, no caso você pega as cargas, porque no nosso lado aqui a gente está vendo a casa, é a carga, né? Vai ter uma parte dos circuitos, uma parte das tomadas que vão ser juntadas num circuito, uma outra parte que vai ser juntada em outro circuito, eu estou representando como se fosse resistor,
e vai ter um terceiro pedaço das cargas que vão ser representadas no circuito. Às vezes, por exemplo, lá no meu apartamento, a ligação é bifásica. Depende do tamanho da carga. É bifásica. Então, no prédio chega 3 fases, 2 delas distribui lá para o quadro de energia lá no meu apartamento específico. Eu tenho então 2 fases dessas aqui. E aí eu vou montar os circuitos tentando separar, usar os 2 mais ou menos igual. Aí em outro apartamento tem outras 2 fases. Em outro apartamento tem outras 2 fases. E aí eles distribuem esse negócio para tentar ficar igual. Tem casa que é monofásico, quando a carga é pequena. Monofásico. Então ele chega lá no transformador, no poste, ele pega um fio só desse aqui e leva na tua casa. Tem casa já maior, por exemplo, quando a casa é maior, você sabe que vai ter muito equipamento lá, coisa de piscina, não sei o quê. Aí chega as 3 fases lá pra tu, na tua casa. Aí você distribui elas dentro da parada. Você separa os circuitos, né? Separa uma parte para iluminação, uma parte para tomada, não sei o quê. Separa essas cargas aí em 3 partes e conecta elas. Aí elas estão conectadas assim, tá? Ó, uma fase vem aqui, outra fase vem aqui, outra fase vem aqui. Esse ponto do meio é o neutro. Esse ponto é o neutro. Esse é o segundo terminal da tomada. Se ele estiver aterrado, ele está aterrado aqui. Aí, se ele estiver aterrado, tem um terceiro pino lá, que é o pino do terra, e eles dois têm um curto-circuito em algum lugar. Entendeu? Mas normalmente, se tiver esse curto-circuito, eles são feitos em lugares diferentes. Aí tem um monte de norma para dizer como é que é feito esse negócio. Eu tô longe de saber como é que funciona esse negócio. Já tem uns 15 anos que eu não... Até já mudou um pouco aí o regulamento e tal, não sei como é que funciona mais direito. Tá? Mas isso aí é coisa que tem a ver com instalações. Inclusive é uma disciplina muito boa, mesmo que você não seja da elétrica, é uma disciplina que todo mundo aí vale a pena fazer, disciplina de instalações elétricas. Eu acho que aí tem os pré-requisitos, acho que é circuitos polifásicos, que eu acho que dá para fazer tem equivalência com conversão ou máquinas, alguma coisa. Mas em polifásico também não tem. Tem? Na minha época não tinha. Tinha uma outra coisa de curto-circuito, mas quase já não ia mais. Mas enfim, tá? O que você precisa saber é que aqui pra gente, na tomada, a tomada pra mim, eu vou modelar como uma fonte de tensão que entrega pra mim uma tensão aqui. A amplitude dessa parada aqui é, no nosso caso aqui Brasília, 220 raiz de 2, a amplitude da parada. Cuidado que isso aqui é tensão de pico, né? Eu não sei nem quanto é que dá, 310? 220 vezes 1.4. 310, mais ou menos. Essa é mais ou menos a tensão de pico que aparece na tomada ali. Tá? Porque o que de fato a gente está... É porque a gente se refere à tensão RMS, né? Aí dá essa diferença aí, tá? Tensão de pico. E eu vou... Aqui o nosso sistema é de 60 Hz. Então, todas as simulações que vocês vão ver aqui comigo vão ser 60 Hz, mas tem sistemas de 50 Hz. Tem cidade no Brasil que tem sistema de 110 volts, RMS. Aí eu não sei dizer quanto tensão de pico, é 110 vezes a raiz de 2. A raiz de 2? É raiz de 2, né? O raiz de 3 é quando você tá naquelas linhas que converte lá. Raiz de 2. Tudo bem? O que interessa pra gente é, chega um seno lá na tomada. Tá? Outra coisa aí tem a ver com instalação, não com eletrônica. A tomada, ela tem ela é projetada, o circuito, inclusive, que chega lá nela, tá, os fios, os cabos, a coisa toda, é feito para ter uma determinada capacidade de corrente. A tomada em si, padrão, é de 10 amperes. Então, você calcula até a potência máxima que ela te fornece. 220 RMS vezes 10 amperes dá 2 kW, né? Mais ou menos por aí, um pouco mais de 2 kW, tá? Tem um padrão de tomada de 20 amperes, que é um pino mais grosso, hoje em dia ela nem encaixa uma na outra, né? Tá? Os plugs são incompatíveis, inclusive, no padrão que a gente usa hoje. Aí 20 amperes vezes 220 RMS dá 4,5K, mais ou menos, né? Quilowatts. Essa é a potência máxima que a tomada em si, só o plug lá é feito para suportar, para te entregar. Mas não necessariamente o circuito entrega isso, porque lá tem uns disjuntor lá na casa, não tem? Não tem uns disjuntor? De vez em quando desliga o disjuntor? O mesmo circuito, cada disjuntor daquele, ele gera um circuito pra gente, um caminho. Aquele circuito inteiro pode ter 10 tomadas ligadas lá.
As 10 juntas dão os 10 amperes do disjuntor. O circuito que vai lá no teu chuveiro tem um disjuntor de 20, 25, 30 amperes. Por aí. Provavelmente de 30 hoje em dia, tá? Chuveiro hoje em dia é de sei lá, 8 kW. Tipo assim, os bichos são os brutos mesmo, tá? Tem um circuito lá específico que alimenta lá no teu chuveiro. Aí ele te dá uma capacidade que também é limitada lá pelo circuito de proteção. E assim por diante. Mas pra mim, a tomada é uma fonte senoidal de 60 Hz. Uma amplitude aí. E aí a minha questão é, eu quero carregar o meu celular, eu quero carregar meu computador. Eu preciso entregar para ele uma tensão constante. Pronto, pensa assim. Tudo bem? Eu preciso entregar uma tensão constante. 5 volts, 20 volts, depende do padrão da parada, mas sei lá, 5 volts, depende do padrão mesmo. Pensa aí, eu quero uma tensão constante, quero produzir uma tensão constante. Esse é o problema que a gente tem na mão. Tudo bem, filho? Beleza. Primeiro passo primeira coisa que vocês precisam olhar. Eu preciso transformar seno numa coisa que não é um seno, certo? Uma constante. Primeira coisa que você precisa atentar é qualquer coisa linear que você enfiar no meio do caminho não resolve a parada, certo? Porque o linear, você estudou lá em circuitos, se entrar um seno, sai seno. Continua sendo seno. Então não adianta fazer um circuito linear. Ponto final. Tem que ser alguma coisa com não linearidade. Tudo bem? Tem que ser uma coisa não linear que você tem que enfiar lá no meio. Tá? Aí a pergunta é, qual coisa não linear? Tudo bem? Várias coisas não lineares te ajudam a resolver esse problema. Eu vou mostrar para vocês meio que o mais simples, porque é o que todo mundo faz. Mas muitas coisas não lineares resolvem a parada. Tá? Olha só, esse circuito aqui a gente viu na aula passada. Simulei aqui, se eu estou entrando com seno, no meu caso aqui eu estou entrando com seno 12 volts, em algum momento a gente precisa discutir essa história de como é que eu pego os 200, 300 volts da tomada e abaixo a tensão. Ainda seno, tá? O mais simples é vir lá e botar um transformador, que vocês também estudam na disciplina de potência. Eu não vou tratar aqui de detalhes, vou falar assim, você bota o transformador. Tudo bem? Mas transformador é um problema, porque o transformador é grande e pesado. Transformador é grande e pesado. Transformador é um problema pra gente. A gente não quer botar um transformador aqui dentro. Ai, meu Deus. Espera aí que eu tô quebrado hoje. Aqui dentro tem transformador, professor? Na caixinha do carregador aqui do computador? Tem mais de um. Aí a pergunta é, como é que faz para ficar tão pequenininho? Porque um transformador... Lembra que eu falei para vocês, isso aqui é 100 watts, né, esse carregador. 100 watts em 20 volts dá 5 amperes. Um transformador para 5 amperes, para essa potência aí de 100 watts, o bicho já seria consideravelmente grande. Consideravelmente grande, assim. Grande mesmo, assim, tá? Tipo um tijolo. Pensa num tijolo mesmo. Pesado. Tipo pensa num tijolo mesmo, tá? Tipo um tijolo de chumbo. Basicamente. Pesado, grande e pesado. Essa parada aqui é razoavelmente grande, mas ainda é ok. Tamanho pequeno. Dentro dessa fonte aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui, tem uns... Eu vou chutar que deve ter uns 500 componentes, pelo menos. Uns 500 componentes, tá? Dentre os quais tem uns transformador lá dentro, tá? Claramente, para enfiar 500 componentes aqui dentro, cara, não é... Precisa ser pequeno. Se tiver transformador, tem que ser pequeno. Muito pequeno. Tudo bem? Eu vou mostrar como é que faz para o transformador ser pequeno. Mas, em princípio, eu não estou preocupado com esse problema de abaixar a tensão. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês algumas formas de abaixar a tensão que não usa transformador. Tá? É o que a gente chama de fonte sem transformador. Tudo bem? Mas é um problema, tá? Porque a fonte sem transformador, o transformador te dá uma mega vantagem, que é, ele isola eletricamente dois lados do circuito. Então, se der um ruim aqui na tomada, meu circuito, eu não tomo choque, esse tipo de coisa. Se não tem transformador, eu perco essa capacidade de proteção aí. Aí, tudo fica mais perigoso. Tá? Tudo fica mais perigoso. Tudo bem? E essas fontes baratinhas, todas elas são fontes que tem esse tipo de problema aí, de se der um problema. Aí tem umas classificações internacionais aí para dizer classe 1, classe 2, tipo de circuito, que tipo de isolamento ele tem. Eu também não sei os nomes dessas coisas tudo. Isso é de quem está no mercado, tá? Mas enfim, tá entrando 12 volts aqui pra gente, 60 Hz, tá? O que o circuito faz? A gente já calculou isso aqui, né? Quando a tensão está positiva, ele copia, quando a tensão está negativa, ele corta, vai virar zero. Tem uma queda de tensão que eu devo observar.
Tá? De mais ou menos, no meu caso aqui, de mais ou menos 0,7 volts. Tá? Então, olha lá, botei uma carga qualquer aqui, tá aqui a tensão. Todo mundo bem? A tensão. Tá? A tensão. Certo? A corrente que passa aí é determinada pela carga. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui eu estou entendendo que ele desliga, aí a tensão é zero, a corrente vira zero. Quando ele liga, ele conecta a menos de uma queda de tensão, a tensão que está aqui, do lado de cá, e aí ela vai ser a corrente vai ser determinada pela carga que eu estou enfiando aqui. Certo? Então uma carga, eu vou dizer que a carga é maior quando ela precisa de mais corrente. Isso quer dizer uma resistência menor, para a mesma tensão. Tá? Então cuidado que eu vou toda hora falar assim, a carga maior quer dizer mais corrente. Tá? No linguajar que eu vou usar aqui com vocês. Mais corrente quer dizer menos resistência. Lembra disso. Menos resistência para a mesma tensão aumenta a corrente. Tá? De toda forma, a corrente que passa aí... Vamos lá. A corrente está aqui na escala do lado direito. Tá? Quando não está conduzindo, a corrente está zero. Quando está conduzindo, tem uma corrente aí. Chega a ser, no caso aqui, ó, quase 100 miliamperes. Eu botei um resistor ali já pensando em 100 mA. 100 mA é bastante corrente para eletrônica, tá? É bastante coisa para eletrônica. Tudo bem? E aqui o tempo todo vai ser poucas das vezes onde eu vou ficar chamando muita atenção de quanto que é a potência nas coisas. Quanto que é a potência em cada coisa, tá? Porque se tem um lugar onde a potência é relevante é na hora de fazer a fonte de alimentação. Porque você precisa, na hora de dimensionar, escolher o componente, um componente que suporta aquela potência específica que você precisa para resolver aquele seu problema específico. Tudo bem? Na hora de escolher um capacitor, na hora de escolher um resistor, na hora de escolher um diodo, você precisa de elementos que suportem as potências que você precisa passar aqui. Tá? E aí, principalmente aqui, ó, aqui nesse simulador em específico, tá? Quando você aperta o Ctrl, o cursor, ó lá, tá medindo corrente, o cursor vira sei lá, um termômetrozinho. E aí quando você clicar aí, ele vai lá e plotar a potência no gráfico. Tá? Então deixa eu limpar esse gráfico aqui. Potência, percebam, a potência, essa é a potência que está no diodo. Tudo bem? Alguns miliwatts, certo? E aí eu quero que vocês percebam também já a potência na minha carga, que é o que me interessa. Quanto que eu consigo entregar de potência na minha carga, tá? Repare que esse é o tipo de coisa que eu quero ver. Muito mais potência entregue na carga e muito pouca potência sendo... Potência é energia, né? Energia que eu preciso para fazer aquela coisa funcionar, tá? Eu quero o tempo todo ver isso. Muita potência na minha carga, pouca potência nos outros elementos. Porque se eu enxergar muita potência comparado com a carga, tá? Sempre. Mas muita potência nos outros elementos que não tem a ver com a minha carga, que é onde eu quero entregar a energia, quer dizer que a eficiência do meu circuito está mais baixa. Tudo bem? Eu estou desperdiçando energia demais, eu estou gastando muita energia para fazer o meu circuito funcionar. E não consigo entregar tanto para a carga. Certo? E aí, já a gente vai ter que calcular coisas de eficiência, tá? Eu vou definir, tem várias eficiências que você pode definir, para mim eu vou a mais simples que é quanto que eu estou entregando para a carga, dividido pela potência total que eu estou consumindo. Ó. Da carga mais a do circuito, do resto do circuito. Isso para mim vai ser a medida de eficiência. Isso tem um nome, eu nunca sei que também... Eu não sou o nome de nada, já falei para vocês, não sou o nome de nada, tá? Mas é isso aí que eu vou chamar de eficiência. Tudo bem? O que eu gostaria, o que a gente gostaria? 99%, 98%, uma eficiência muito alta. Tá? O que normalmente a gente observa? A gente vai ver aqui os circuitos vai ficar na faixa de uns 60%, 70% de eficiência. Essas fontes que eu vou fazer com vocês. São fontes razoavelmente ineficientes. Você gasta muita energia na própria fonte. Para ligar ela. Por isso que esquenta. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar como é que é a solução e tal, porque é a fonte chavear. Mas a ideia básica é mexer em alguns parâmetros para poder aumentar essa eficiência. Tudo bem até aí? Estabelecido o que a gente quer olhar, tá? Mas vamos lá, ó. Volta aqui para atenção. Bom, o que eu posso fazer? Aí pergunta.
O que eu posso fazer para transformar isso daí numa tensão constante? Você pode pensar... Como é seu nome, filho? Oi? Olha a sugestão do Guilherme. Bota um capacitor que armazena energia naqueles momentos ali onde a tensão abaixa. Por aí, né? Porque o capacitor você pode fazer o seguinte, você pode carregar ele, aí ele está guardando energia. E aí quando a tensão abaixa, que essa tensão abaixa, o capacitor fornece cargas para o circuito, certo? Aí você pode falar assim, eu tenho um momento onde eu consigo carregar o capacitor, que é onde a tensão está alta aqui, e aí quando a tensão abaixar, eu uso a tensão que eu guardei no capacitor para alimentar o circuito. Exatamente essa ideia. Exatamente essa ideia. Então olha aqui o negócio. O mesmo circuito, só que no lugar da carga eu botei um capacitor. Já já a gente vai botar a carga de volta, tá? Mas por enquanto eu botei um capacitor lá, tá? O que eu deveria observar? Vamos lá, ó. Eu quero saber primeiro o que eu deveria observar antes de clicar aí para mostrar lá. A tensão que o diodo está tentando produzir é essa daqui. É o que ele está tentando fazer, o diodo. Tá? Quando tinha um resistor. É isso aqui que ele está tentando fazer. Só que tem um capacitor lá na outra ponta. Se eu imaginar que o capacitor começa a descarregar, a tensão começa em 0. E aí ele vai carregar. Por quê? Porque o capacitor aceita... É uma fonte de tensão, certo? Quando o diodo está conduzindo, é uma fonte de tensão. Ele determina a tensão em cima do diodo. Em cima lá na saída. Até chegar nesse máximo aqui. Tudo bem? Então o que eu deveria observar? A curva seguindo exatamente esse começo aqui até chegar nesse pico aí. Aí observe uma coisa. Tá? Nesse instante aí, o circuito está assim. Olha o caderno aqui. O circuito está assim, tá? Assim, 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 assim. Deu o capacitor aqui. Naquele instante, que eu vou chamar eu vou chamar a tensão naquele instante de VP. A tensão de pico do seno, da entrada. Do lado de cá, ó, tem VP menos VD1. Certo? Se ele está conduzindo esse diodo, ele copia a tensão a menos de uma queda de tensão. Tá? Aí é bem no instante onde está máxima a tensão lá do seno. Aí ela vai começar a diminuir. Presta atenção agora no que eu vou falar. Que agora é onde pode dar zoeira. A tensão começou a diminuir, eu vou botar um delta aqui, ó. Caiu. Começou a diminuir. Um pentelésimo onde começou a diminuir. O que o capacitor faz? O capacitor tenta manter aquela tensão que ele tem, certo? Então naquele pentelésimozinho que começou a cair a tensão na entrada, o capacitor está assim. Eu vou tentar manter minha tensão aqui. VP menos VD1. E aí a pergunta é, quanto que é a tensão em cima do diodo? Quanto que é o VD? O VD está aqui, certo? Ó, VD. Tá? Quanto que é o VD nessa situação? É VP menos delta menos o que tiver do lado de cá. Que é VP menos VD1. Certo? Pergunta. VP menos VD1 porque ele está conduzindo quando ele... Até então ele estava conduzindo, quando está conduzindo uma fonte de tensão de VD1. Te convenci? Não. Quando o diodo está conduzindo, ele não vira uma fonte de tensão assim, ó. Quando está conduzindo, não é assim? Concorda comigo? Se aqui tem Vin, quanto que aparece do lado de cá? Exatamente. Quanto é que aparece aí, nesse ponto aí? Vin menos, eu vou chamar aí de Vout, é igual a VD1, certo? Eu quero saber o Vout. Vout, passa para lá, passa para cá, Vin menos VD1. Tudo bem? Guarda sempre isso. O diodo, na hora que está conduzindo, ele copia a tensão a menos de uma queda. Guarda a regrinha. Você sempre sabe calcular, mas guarda a regrinha que ela é mais rápido. Tudo bem? Se ele está conduzindo, aqui vai aparecendo o que tiver do lado esquerdo. Aí o seno está subindo, né? Subindo. Chega um momento que ele chega no VP, certo?
Aí, naquele momento, tinha VP do lado esquerdo, VP menos VD1 do lado direito. Concorda comigo? Naquele momento do pico, no máximo do seno. Aí o seno vai começar a diminuir. O seno vai começar a diminuir. Aí então aqui apareceu VP menos um tantinho que tá começando a cair. Menos um delta. Eu estou só representando assim, tá caindo. Tá começando a ir para baixo. Quanto que tem no diodo naquele instante? Quanto de tensão? O diodo tá vendo. O diodo tá vendo. VP menos delta, que é o que tem do lado esquerdo, menos VP menos VD1, que é o que tem do lado direito. Que tá lá no capacitor. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Vocês têm que ficar bem com isso. Porque tudo vai sair daqui. Mas vamos lá. VP menos VP vai cancelar. Aí eu vou ficar com VD1 menos com menos dá mais, menos delta. Todo mundo concorda que essa tensão que está aparecendo lá? Quando o seno começa a cair, começa a diminuir, a tensão em cima do diodo fica menor do que o VD1. Todo mundo está vendo? Quando a tensão no diodo fica menor que o VD1, o que ele faz? Ele abre, né? Ele vira a chave aberta. E aí o circuito ficou assim, ó. Todo mundo concorda? Para cá o seno está caindo, a tensão está caindo. E aqui? O que está acontecendo com essa tensão aqui? I é igual a CdVdt. Todo mundo concorda comigo? I é igual a CdVdt. Aí a pergunta é, quanto que é o I no capacitor? Para cá é zero, porque tem chave aberta. Para cá é zero, que tá o circuito aberto. Já a gente vai botar alguma coisa aqui, tá? Que aí essa corrente não é zero. Mas nesse caso aqui, zero. Essa corrente tem que ser zero. O I do capacitor é zero. Se é zero, o dVdt é zero. Para qualquer capacitor, o dVdt é zero. dVdt igual a zero quer dizer que é tensão constante. A derivada igual a zero quer dizer que é uma função constante. Qual constante? Qual é o valor da tensão que vai aparecer aí? Cabo. Não é. Olhem para mim. Não é. Não sei. Claro que você sabe. Olha aqui, ela aqui, ó. Você carregou o capacitor até essa tensão. Na hora que a chave abriu, ela vai ficar ali. Se a gente está vendo que vai ficar constante, olha aí a tensão que estava lá quando a chave abriu. Então aqui vai aparecer VP menos VD1. Isso será verdade enquanto a corrente for zero, certo? Certo? Isso vai ser verdade enquanto essa chave estiver aberta. Todo mundo concorda? Enquanto essa chave aqui estiver aberta, isso aí vai ser verdade. Todo mundo concorda? Pergunta, filho. Se ficar aberto, em teoria, sim. Obviamente, o circuito real é um pouco mais... O circuito real tem perdas, mas, em princípio, se ficar para sempre a chave aberta, vai ficar para sempre assim, certo? Certo ou não certo, gente? Certo? O capacitor é o... Oi? Tu tem a diferença de tensão ali? Onde? Do VP menos VD1 pro ground? Pra onde? Pro ground. Pra cá? É. Tem, a diferença é VP menos VD1, mas e o que tem? Então vai dar corrente, não? No capacitor? É. I é igual a CdVdt. Se a tensão é constante. Certo. dVdt, a derivada de uma função constante dá quanto? Quanto? Dá zero. Se a corrente é igual a zero, quanto que a corrente passa aí? De novo, o fato de ter uma tensão não é necessariamente a corrente diferente de zero. Especialmente no capacitor. Você bota uma tensão e ele sustenta a tensão. Tudo bem? Obviamente, o capacitor de verdade ele tem perdas, tá? Tipo, tem perdas, ele não sustenta isso aqui infinitamente assim, não. Vai ter, é como no capacitor de verdade, é como se tivesse, tá? É como se tivesse um resistorzinho aqui assim, junto dele, e aí vai sempre drenando essa coisa, tá vendo? Tem sempre um caminho para descarregar essa parada, tá? Mas aqui, por enquanto, com a gente não tá tratando desses problemas. Eu nem vou chegar nesse nível de detalhe aqui com vocês. Mas tudo bem até aí? Então, enquanto essa chave estiver aberta, isso aqui vai ficar... Enquanto essa chave estiver aberta, essa tensão fica constante, certo? Concorda? Igual esse valor aí. Todo mundo bem? O que tem que acontecer para essa chave fechar?
Oi? Tem uma carga conectada. Tem o quê? Tem uma carga conectada no capacitor. Não. No VIN, com relação ao VIN. O que está acontecendo com o VIN para essa chave fechar de novo? A tensão tem que voltar a sair em algum valor maior que VP menos VD1. A tensão tem que chegar num valor maior do que VP, certo? VP, porque a diferença tem que ser maior do que VD1. Então tem que subir acima do VP. O meu seno tá perfeitinho. Ele tá, ó, travou aqui ele estava assim, travou lá no máximo. Aí ele vai excursionar. Ixi, o que eu fiz? Aí ele vai excursionar. No máximo ele vai chegar aqui no VP de novo, tá? O meu seno perfeitinho. No mundo real tem uma oscilação aí, mas tudo bem? Todo mundo concorda que vai continuar agora meio que aí para sempre essa tensão, né? Porque a tensão não passa mais do VP, tá? Então o que eu deveria observar? A tensão subir. No começo o capacitor descarregado vai carregar e aí ela ficar constante. Parece fazer sentido, gente? Não parece fazer sentido? Repetir qual parte? Por que o VD1 tem que ser maior que o VP? Vamos lá. Para conduzir, eu preciso superar esse VD1 aqui, certo? A diferença. Eu preciso tentar superar. Tipo, na hora que ele trava lá, vira fonte corrente, ele trava a tensão constante. Mas eu tenho que tentar superar, certo? Eu tenho que chegar e falar assim, enquanto não passar do VD1, não conduz. Certo? Do lado de cá tem VP menos VD1. Quanto que eu tenho que botar aqui para ser a diferença que eu vejo maior do que VD1? Para eu tentar vir para o lado de cá do gráfico. Se eu puser VP, tem VP do lado esquerdo, menos VP menos VD1 do lado direito. VP menos VP vai cortar, a diferença vai dar VD1. Você concorda comigo que se eu colocar exatamente VP, eu chego no exato ponto onde é a transição, né? Para eu ligar essa chave, o que eu preciso então? Mais do que VP. Porque aí eu falo, beleza, então eu estou passando do VD1 e aí ele vai começar a conduzir de novo. Qualquer coisa maior que VP. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Oxi. Isso aqui é o que o diodo sozinho está tentando fazer. Tentando fazer, porque agora tem o capacitor lá para atrapalhar ele. Tá? O que eu deveria observar então? Começa descarregado, vai subir, 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 subir. Na hora que chegar o VP, deve ficar constante e não mexer mais, né? Foi isso que a gente concluiu, certo? Constante onde? VP menos VD1. Então deveria vir chegar até aquele pico e ver uma diferença ali. D. Não sei porque que ficou pra cima. Hã? Ficou... Peraí, por que ficou pra cima? Não, ficou pra cima porque aqui eu tô vendo uma queda de tensão, né? Mas eu devia seguir a parada, velho. Não sei porque que... Não sei dizer porque que ficou... Porque ficou um pouquinho abaixo. Faz assim, ó. Pronto. Tá lá o que a gente queria ver. Carrega, chega em algum lugar e fica aproximadamente constante. Aproximadamente constante. Como tá vendo? Todo mundo bem com isso? Aí resolve o problema, certo? Hã? Não? Por que não? Vai ter uma carga, mas calma. Resolvi o problema, certo? Eu resolvi o problema. Ó, eu peguei o seno. Tá entrando seno, né? Tá entrando seno. Ó, vem. Tá entrando seno. E tá saindo. É porque eu tava mostrando, comparando. Por isso que eu tô falando. Por isso que tava zoado lá. Ó, tá entrando seno. Tá saindo uma constante. Mais ou menos igual ao VP, a tensão de pico do seno, menos aquela extensão aí no diodo. Transformei seno em constante. Resolveu o problema? Sim ou não? Sim. Todo mundo entendeu que
Uma fonte de alimentação nada mais é do que isso aqui, certo? Tá todo mundo entendendo que é só isso aqui para fazer a fonte de alimentação. Todo mundo aceita aqui? Porque eu vou botar um monte de componentes agora. Um monte de componentes. Um monte de componentes. Até o final da aula tem trocentos componentes aqui. Todos eles estão tentando consertar algum probleminha que vai acontecer quando a gente conectar a carga. Porque a carga vai bagunçar a parada, tá? Todos eles estão tentando consertar alguma coisa, mas todo mundo entendeu que é isso aqui a função. É isso aqui só. É muito mais simples do que parece. Pergunta. Isso aí já vai gerar uma corrente CC? Já gera uma corrente CC, velho. Eu vou botar a carga aqui e você vai ver. Tipo, qualquer circuito que for corrente contínua vai funcionar assim. Em teoria, sim. A gente vai ver agora. Vou botar a carga e vou ver o que a carga faz. E aí vai começar a ter os defeitos. Vai começar a ter um monte de defeito. A gente vai começar a botar as tralhas, umas coisas aí pra consertar os defeitos. Pergunta, filho. Eu não entendi o que ela sai. Estou certinho, assim, como é que ele não tem estável, não fica uma coisa, oscila mais, oscila menos, entendeu? Não entendi. Pergunta de novo. Pergunta de outro jeito pra eu entender. Tá, por que ele consegue manter um volume tão estável? E ela não fica oscilando mais próximo da corrente aplicada e capacitor? Por que ele mantém uma tensão tão estável? Porque a chave abre e depois que ela abre, ela não fecha mais. Aí a corrente que está no capacitor vira sempre zero. Olha que negócio. Ó, vou medir a corrente no capacitor, pode ser? Tá? Obviamente aqui não vai dar zero certinho, tá? Sempre, tipo assim, o modelo aqui, ele tá considerando umas perdas, né? Mas olha aqui o negócio. A corrente no capacitor, tá? Eu deveria ver um montão de corrente. A escala tá do lado esquerdo. Eu deveria ver um montão de corrente no começo, porque ele tá descarregado, eu tô carregando. Mas na hora que carregou, olha como é que fica lá a corrente perto do zero o tempo todo. Corrente no capacitor é I é igual a C dV dt. Se a corrente está zero, vou repetir. Por isso que esse começo normalmente é a parte mais complicada. O resto é para consertar defeito disso aqui. Você tem que entender isso aqui. I é igual a C dV dt. Eu fui lá e mostrei para você. A corrente está igual a zero. Na maioria do tempo a corrente está igual a zero. Quer dizer que o dV dt é zero, certo? O que quer dizer a derivada de uma coisa ser zero? O que quer dizer a derivada de uma coisa ser zero? Quer dizer que está constante. Não quer dizer que é zero. Quer dizer que o gráfico da parada é assim, ó, no tempo, né? Constante, que a derivada é zero. Esse aqui, a derivada dessa curva é zero, né? A derivada dessa curva aqui é quanto? E a dessa aqui? E a dessa daqui? E a dessa daqui? E a dessa daqui? Aí é alguma outra coisa. Hã? Alguma outra coisa, certo? Todas essas curvas têm a derivada zero, certo? Todas elas é o que a gente chama de tensão constante. Tudo bem? Por que constante? Porque a corrente está zero. E por que a corrente está zero? Porque a chave fechou. Olha lá. No começo do circuito, a chave conectou a entrada na saída, no capacitor. Aí ele foi carregando. Só que chegou uma hora que aconteceu uma situação tal que aquela chave abriu, o diodo abriu e meio que não fechou mais. Ele fecha, tá? A gente tá vendo que tem uns picozinhos e tal, mas isso aí é um defeito. Já a gente vai ver que isso aí vai ser relevante pro resto das coisas. Todo mundo bem, gente? Fez sentido agora? Tá? Só um detalhe, só para não dizer que, tipo assim, professor, mas pô, é zero, por que tem esse picozinho? Porque aqui nesse modelo, o diodo conduz quando ele está reversamente polarizado. Ele tem uma correntezinha passando por ele. Reversamente polarizado. Então não é uma chave aberta perfeita nesse modelo que eu estou simulando. Então, a corrente que passa pelo diodo tem uma correntezinha, aí ele descarrega o capacitor. Tudo bem? Mas é um detalhe aqui pra gente. Por enquanto é um detalhe. Num circuito de verdade, isso é uma questão importante. Pergunta. Dá uma diferençazinha na tensão. Se você olhar aqui, ó, teve uma quedazinha lá e subiu de novo, carregou. Mas já vai melhorar, vai ficar mais relevante quando puser a carga. Esse efeito aqui. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? O que eu quero que vocês entendam, o aula de hoje, é isso aqui. Você entendeu isso aqui? Todo o resto é possível ser compreendido. Todo o resto, todos os outros circuitos. Se você não entender isso aqui, não tem como compreender os outros circuitos. Porque os outros circuitos, vou repetir. Eu vou botar um monte de outras coisas só para consertar problemas desse cara aqui. Todo mundo bem? Bem? Como é que faz a fonte de alimentação? Retifica,
que é uma função não linear, faz o filtro passa baixo. Isso aí é um filtro passa baixo, né? Aquele capacitor. Todo mundo bem? Promissor, né? Ó, que eu até escrevi aqui, ó, promissor, tá? Aí, só que não é isso que eu quero fazer. Eu quero vir aqui e botar uma carga, certo? Ó, a carga que eu tinha antes, lá os 120 ohms, eu quero botar a carga aqui. Pelo comentário, vocês já vão olhar e falar assim, vai dar alguma coisa errada. Tudo bem? Vamos ver o que deveria acontecer aqui. O que a gente espera antes de eu ver o gráfico. Olha só no meu caderno de novo. O que eu falei para vocês aqui? Vamos lá. O que eu tinha antes de botar a carga? Eu tinha um ciclo onde eu carrego o capacitor e aí vira uma chave aberta aqui e o capacitor tá vendo assim, né? Ó, corrente igual a zero para lá, corrente igual a zero para lá. Essa aqui tem que ser igual a zero, por isso que ele mantém a tensão constante. Todo mundo tá vendo? Constante igual a quanto? VP menos VD1. VP é a tensão de pico do seno que entrou. VD1 é a queda de tensão naquele diodo. Só que agora eu tô com... Eu botei uma carga aqui. No meu caso, uma carga resistiva. Vou chamar de RL. E aí, o que está acontecendo? A chave está aberta. Mas essa corrente não é zero. A corrente no capacitor vai ser igual à corrente no resistor, certo? Um menos a outra, né? Vai ser igual a corrente no resistor. Quanto que é essa corrente no resistor? Presta atenção. Se tudo ficasse constante, se fosse um capacitor que fosse uma fonte de tensão perfeita, seria VP menos VD1 dividido por RL. Tu não concorda? Só que, muita atenção aqui comigo. Na hora que eu puxo um pouquinho de carga, a tensão no capacitor cai, certo? Cai. Aí cai um pouquinho a corrente. Aí muda a corrente. Só que a corrente muda, só que ela ainda está descarregando o capacitor. Então, vai fazendo aquela coisa. O que vocês viram lá em circuito? Isso aqui é um circuito RC de primeira ordem, né? O que vocês viram lá em circuitos? O circuito funciona assim, né? Funciona aqui ele começa numa tensão, que esse caso aqui é VP menos VD1. E ele vai descarregar exponencialmente, certo? E o tempo disso aqui depende da constante RC. Lembra? Essa coisa aqui é quanto? Esse shape, tá? Exponencial de menos T dividido por RC. Vezes uma constante aí para setar a altura desse troço, né? Tudo bem? Mas é o shape desse negócio que tem a ver com isso. Todo mundo bem? Todo mundo bem com isso? Então o que eu deveria ver? Em vez da tensão ficar constante, eu deveria ver na hora que a chave abriu, essa coisa descarregar, né? Certo? Descarregar. Deveria ver esse negócio aqui. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu não lembro se eu botei uma coisa bonita de ver ou nem tão bonita de ver. Agora, vamos ver aqui o que eu fiz. Fecha aqui, para limpar o gráfico, simula. Ó, tá entrando isso aqui, o seno. Na saída aqui, o que eu estou vendo? Hã? O que eu estou vendo? Pergunta, vamos lá. Olha só o negócio. Esse RC, se o circuito for mais rápido, descarrega mais rápido, certo? Faz alguma coisa assim, né? Não concorda? Pode ficar bem rápido isso aqui, né? Se o circuito for mais lento, dependendo do RC que você colocar aí, o circuito pode fazer assim, né? Demora bastante tempo, certo? O que está acontecendo ali? O circuito RC, do jeito que está ali agora, com aqueles números ali, está um circuito tão rápido que a tensão cai muito rápido. Todo mundo está vendo? Está descarregando esse capacitor, só que está descarregando muito rápido. Olha aí. Está descarregando muito rápido. Pergunta. É isso que deu errado. O capacitor aqui é de 1 nano, tá? O original aqui, para ter referência. O que eu preciso fazer para melhorar? Ora, eu quero o circuito descarregue mais devagar. Mais devagar quer dizer que a tensão vai ficar mais tempo em cima, né? Vai demorar mais para cair. O problema é que está caindo muito essa tensão, certo? Está muito rápido. Vamos botar um capacitor maior, pode ser? Se eu aumentar o C, fica mais lento. Todo mundo concorda? Foi isso que vocês viram.
Se eu aumentar o C, fica mais lento, né? Professor, por que você não aumenta o R? Porque a carga, tem como aumentar quanto que o seu computador controla de corrente? Não, você só enfia o carregador lá. É o mesmo computador. Seu celular, você controla quanto de corrente que ele vai te dar? Não, você só enfia ele lá. Mas você que está fazendo o carregador, você controla o capacitor que você pode enfiar lá. Mas você não controla esse R. O R é uma coisa que está fora do seu circuito. Tudo bem? Como é que é seu nome, filho? Igor. Tudo bem? Esse resistor não é algo que eu estou colocando no circuito como parte da minha fonte. É a carga que eu vou lá e espeto o carregador. Eu não tenho controle sobre a carga, tá? A carga é a carga. Tudo bem? Por isso que eu não vou mudar esse R. Eu quero, para uma mesma carga, consertar o circuito. Eu só tenho controle sobre o resto. Então, vou aumentar o C. Pode ser? Então, ó, isso aqui é o que a gente estava tendo com um capacitor de 1 nano. Botei de 1 micro. 1 micro é 1000 vezes maior, né? 1000 vezes maior. Aparentemente não está suficiente. Todo mundo tá vendo? Tá lento ainda. Tá mais... Oh, perdão. Tá rápido demais ainda. Se você for olhar, o circuito é um pouquinho mais lento. Olha lá, ó. Mas tá rápido demais ainda. Todo mundo concorda comigo que tá rápido demais. Tá? Vou aumentar mais 100 vezes, pode ser? 100 micro. 100 micro é bastante capacitância, tá, gente? 100 micro. Mas vamos lá. Opa. Começou a ficar mais promissor, certo? Claramente eu estou indo na direção de, se eu aumentar mais esse capacitor, pode ser que chegue uma hora que fique tão lenta a queda que parece que ficou constante, né? De novo. Não parece? Não parece que está indo nessa direção? Então vamos mais um aqui, ó. 4.700 micro. Um capacitorzinho já eletrolítico. Tá? Ainda bem ok. Se for só um no seu circuito, ainda é bem ok. Cabe dentro dessa caixinha aí que vocês estão vendo. 2. Ainda cabe dentro dessa caixinha aqui. Se eu precisar de 4, 5 desses aí já começa um big problema. Tá? Mas olha lá. Ó. Aumentei mais ainda. Olha lá a curva roxa. Agora já está ficando mais... Todo mundo concorda que não está constante? Todo mundo que não está constante? Mas todo mundo concorda comigo que a curva roxa até se passa por uma constante? Lembrando, nós somos engenheiros, né? Quando a gente fala constante, não precisa estar perfeito o constante. Precisa olhar e falar assim, tá bom, professor. Tá meio errado, mas tá bom. Não é assim, engenheiro, lembra-se, são engenheiros. Tá? Constante de engenheiro não é exatamente constante. Tá? Pode ter um defeito lá, ruído ou interferência e tal. Mas olha o roxo. Se eu falar assim pra você, parece uma constante. Tá mais aceitável, né? Aceitar que você tá constante e os outros, claramente, os outros estão bem ruins, né? Pergunta aí. Tem um limite que você pode diminuir o capacitor para ficar mais reto possível? Diminuir não, você viu que a gente tá aumentando. Quanto mais a gente aumenta, mais plano vai ficando. Tem um limite? Ué, qual é o limite? Qual o tamanho do capacitor que você vai botar aí? Tipo, sei lá, só depende do tamanho que você consegue enfiar aí. Eu falo, por exemplo, se você colocar um capacitor de 100 farads e, sei lá, colocar um capacitor de 1000 farads, sei que é muita coisa de dar nome. Mas tem um limite onde aquela reta de dado caindo, por exemplo, possa ficar reta, ou mais parecido com o circuito que é... Não, assim, tem alguma hora que você nem percebe mais que tá caindo, sabe? Começa a ficar irrelevante. Inclusive, eu vou mostrar aqui a conta. Tem uma hora que tá caindo tão pouco que fica irrelevante. Mas entra um problema, porque vocês estão vendo aqui claramente, para melhorar, eu preciso aumentar o valor do capacitor. 4.700 micro já é um capacitor grande. Já é um capacitor grande. Tá? Se você tentar enfiar aí, tipo, sei lá, um farad, cara, eu acho que eu nunca vi um capacitor de um farad, se bobear nem existe. Um super capacitor. Não, ele não deve ser grande de tamanho, mas é tipo assim, como é que faz o capacitor, gente? Hã? Qual é o princípio de fazer o capacitor? Você pega uma placa, um condutor, pega um segundo condutor e separa ela com um isolante. Aí a capacitância é diretamente proporcional à área das placas, inversamente proporcional à distância entre elas. Então como é que se faz o capacitor com muita capacitância? Você faz o capacitor com muita área e com pouca distância. Certo?
O capacitor eletrolítico, ele é duas... sabe papel alumínio? Papel alumínio? O capacitor eletrolítico é uma folhinha de papel alumínio, é super fininha, é meio de alumínio mesmo, aí depende do metal, mas assim, pensa numa folhinha de papel alumínio, uma tirinha assim, bem comprida, que alguém pegou e enrolou ela, enrolou assim, ó, fez um charutinho com ela, enfiou ela, o capacitor eletrolítico parece uma bateriazinha, né? Um copinho assim. Alguém pegou esse negócio e botou lá dentro. E é porque a gente chama de eletrolítico, porque alguém botou um líquido lá dentro que faz oxidar esse metal. E esse líquido está cheio de íons, então ele é condutor. A placa não precisa ser sólida, só precisa ser condutiva. Aí lá no eletrolítico o que acontece? Essa folhinha de alumínio, que está enroladinha, mas a área é grande, é razoavelmente grande, oxida, e aí a distância entre o alumínio do metal sólido e o líquido que você botou lá é tipo assim, a distância de alguns átomos. Então a distância é estupidamente pequena. Por isso que o capacitor eletrolítico dá tanta capacitância. Tá? Mas tanta capacitância, muita capacitância é naquela ordem ali. Milhares de microfarads. Isso é milifarad ainda. Tá? A gente não fala milifarad, mas milhares de microfarads. Sacou? Você fazer ainda 1000 vezes maior, para chegar num farad, é tipo você fazer esse negócio 1000 desses e botar em paralelo. Aí 1000 é grande, velho. Essa parada é grande. É tipo assim, do tamanho do dedão aqui. Pensa. 1000 desses aqui ocupa a mesa inteira. Sei lá, tipo, ocupa o tamanho da mesa aqui. Já é o tamanho que a gente começa a falar, entendeu? Então tem um limite prático de quanto você vai enfiar lá. Como é que você calcula alguma coisa? Como é que você determina eles? Porque essa é uma pergunta melhor. Como é que você determina o valor do capacitor que você vai botar lá? Essa é uma pergunta melhor, tá? Vamos lá. Lá na aula gravada, que em algum momento tá lá na playlist do YouTube e tal, em algum momento, quando muda eu ficar aqui mais parar de me zoar, vai ter uma das aulas lá onde eu calculo a parada pra você. O que eu faço lá, tá? Eu pego... Cadê o meu caderno? A coisa tá assim, né? Carrega, aí ela descarrega, carrega um pouquinho de novo, descarrega, certo? Esse períodozinho de descarga é exponencial de menos t sobre RC. Só que, aí lá na aula gravada tá feito direitinho, tá? Só que, exponencial de um número muito pequeno parece uma reta. Vocês viram essa aproximação em cálculo. Então a gente aproxima isso aqui para uma reta. Segunda aproximação que vai entrar lá. O período que eu vou ficar calculando essa queda aqui da reta, eu não conheço. Mas eu sei quanto que é o período total do seno que eu estou botando. E aí a gente fala assim, esse tamanho aqui, esse tamanho é aproximadamente o período todo. Eu desprezo o tempinho de carga. Eu vou falar, é irrelevante perto do problema. Tudo bem? Aí a gente calcula quanto cai. Porque eu sei que reta que é. Eu sei quanto tempo eu deixei, eu calculo quanto caiu. Quanto caiu a tensão. Eu calculo exatamente assim. Eu calculo uma aproximação para curvinha roxa, tá? Para quanto caiu daqui, que é mais ou menos o máximo, até aqui, que é mais ou menos o mínimo. A gente calcula... Vocês estão vendo aqui, ó, vertical aqui, ó, 300, no meu caso aqui, 300 mV. Eu te dou uma equação para você calcular quanto que dá isso, tá? E a equação é exatamente essa que está aqui, ó. IL, quanto que é a corrente na carga, dividido pela frequência de entrada, vezes o valor do capacitor. Exatamente essa conta aí. A conta é feita lá, o passo a passo, né? Para chegar nela aí, tudo bem? O que eu estou dizendo para você? O IL... você determina porque é parâmetro de projeto. Você fala assim, eu quero uma fonte que me dá 100 mA. Aí o IL é 100 mA. Não, eu quero uma fonte que me dá 20 A. Aí você bota 20 lá no IL. Você diz quanto que tem que ser. A frequência de entrada é quanto você tem disponível lá na tomada, 60 Hz. Não tem conversa. O valor do C é o que você quer calcular. O valor do C é o que você quer calcular. Aí você estabelece quanto que você admite de VR. VR é a queda que apareceu. Quanto que caiu. Você estabelece quanto que você aceita de queda.
Normalmente a gente não especifica ela assim, 300 milivolts. A gente não fala um número assim. A gente fala assim, eu aceito 1% da tensão de pico. 10% da tensão de pico. Eu aceito perder, eu aceito que caia 10% ali naquela coisa. 10% do quê? Normalmente também se tem dificuldade. 10% da tensão de pico aqui, que é para ser a tensão de saída, né? VP menos VD1. Tudo bem? Aí você calcula o C. Quanto que tem que ser? Diga. O que acontece quando é maior do que esse nível que você aceita? O que é maior do que esse nível que você aceita? A tensão cai no nível maior desse que não aceita. Quando cai mais do que você aceita? Normalmente isso tem a ver com o que vem depois. É porque se você aceitar uma queda muito grande aqui, você depois não consegue estabilizar essa fonte. A gente vai tentar estabilizar essa fonte aí. Mas em princípio, isso aqui é a tensão de saída. Em princípio, você aceita uma variação na tensão de saída. Uma queda máxima. Aí, perguntas. Quanto que é a tensão de saída dessa fonte aí? Quanto? VP menos VD1. A gente vai dizer que a tensão de saída dela é VP menos VD1. É o máximo. Que VP menos VD1 é o máximo que você vê na curva roxa. Tá? VP menos VD1. A gente vai considerar que essa é a tensão de saída. Tá? O Ripple é essa queda aí. Tá? Tensão de Ripple. A gente vai falar. A gente admite uma queda de 3%, 5%. Sei lá quantos por cento. Depende da aplicação. Pergunta. Ele está carregando de novo. Então o diodo está fechando dessa vez? O diodo começa a conduzir de novo. Vamos olhar aqui. Eu vou tirar o VIN para poluir menos o gráfico, tá? Vou tirar esse monte de coisa daqui. Esse aqui é a tensão de saída, concorda? Para eu ver se o diodo está conduzindo ou não, basta ver a corrente nele, certo? Como é que está a corrente nele lá? Ó? No começo, ele está conduzindo para carregar o capacitor. Como o capacitor é grande, percebam, tá? A escala do negócio. Vocês estão vendo? O capacitor, quando o valor dele é muito grande, ele tem que carregar muito rápido, a corrente é grande. Olha lá, 20 e tantos amperes. Lá no começo, quando você liga ele. Isso aí é um problema, tá? Isso aí é um problema. A gente quer que isso seja mais lento. Isso é um problema. Carregar um capacitor com essa velocidade, com essa corrente toda aqui, isso pode ser... Vocês já viram? Às vezes você bota um negócio na tomada e dá um estralo assim na tomada? Né? Essa corrente aí que está muito grande. Tem um capacitor lá descarregado em algum lugar no teu circuito, você precisa carregar ele para a coisa toda funcionar. Quando você carrega ele muito rápido, dá dessas faíscas aí, isso é perigoso. Pode gerar incêndio, isso é um problema, tá? Mas a despeito disso, uma vez que carregou, e se já reparar também que uma vez você botou uma tomada, dá a faísca, depois para, né? Só dá uma quando você coloca. Não é assim? Às vezes dá uns mau contato que você fica mexendo, você até escuta uns negocinhos, mas tipo, não dá aquela faísca, certo? Tá? Mas é... Ai, cara, desculpa, porque eu tô com dor nas costas, peraí. Oi? Toda a instalação que tu tem ali vai dar problema depois. Não, mas esse aqui é muito... Esse aqui, nesse caso aqui, é muito rápido, você não deve nem perceber. Mas se fosse um motor, isso aqui, que fica mais tempo de partida, aí é bem mais problemático. Você realmente vê a tensão caindo. Tensão assim, na instalação caindo. Às vezes você já viu que tem casa que você chega, tem apartamento, às vezes alguma coisa assim, que você liga o chuveiro e diminui a luz. Aí você desliga o chuveiro, aumenta a luz. Pois é, tem esse problema aí na instalação. Mas olha lá, ó, na hora que a coisa tem que carregar, o diodo começa a conduzir. Para poder carregar de novo aquele capacitor. Tudo bem? Pergunta. Excelente pergunta. Ó. Quando que isso aqui liga? Quando o quê? Quando a tensão ali estiver abaixo do VD1. Qual tensão ali? A de saída. Não. Para ligar o diodo, o que precisa acontecer? De novo. Para ligar o diodo, o que precisa acontecer? VP tem que ser maior que VP tem que ser... Não. O que tem que acontecer para eu ligar um diodo? Esquece o circuito. O que tem que acontecer para eu ligar um diodo? Para ele conduzir? Tem que tentar botar a tensão maior do que VD1, certo? Quando é que ele vai ligar e conduzir aqui, ó? Claramente está conduzindo. Esse é verde a corrente no diodo. Claramente que ele está conduzindo, tá? Quando que tem que acontecer? Quando a tensão em cima dele tentar ficar maior do que VD1. Quanto que é a tensão em cima dele? Vin menos Vout, todo mundo tá vendo?
Quem que é o VIN? Ó, VIN é essa azul aí. Quem que é o Vout? É o roxo. Todo mundo tá vendo? Quando a diferença entre azul menos roxo, tentar ficar maior do que o VD1, aí ele vai começar a conduzir. Olha que o negócio. Aqui, ó, nesse lugar, vou botar o cursor aqui, não sei se vocês veem. Ó, mas aqui, ó, pensa no cursor na coisa vertical, né? Azul menos roxo tá positivo, mas tá abaixo do VD1 ainda aqui. Todo mundo tá vendo? Então esse diodo não conduz ainda. Aí a tensão, ó, a tensão de saída está caindo, a tensão de entrada está subindo. Então a diferença está ficando cada vez maior. Então vai passando o tempo, a diferença está aumentando, chega uma hora que fica aproximadamente igual ao VD1. Aí nessa hora esse diodo, opa, a tensão em cima de mim ficou grande demais, agora eu preciso ligar, eu preciso conduzir. Aí ele conecta um lado com o outro. Aí o que acontece com a tensão? Vai seguir a tensão de entrada menos o VDO. Esse trechinho aqui, ó, essa subidinha é seno. Esse trechinho que eu vou marcar com os dois cursores. Esse trechinho aqui, a tensão de saída está copiando o seno aproximadamente. Tá? Aproximadamente, está copiando o seno. Todo mundo bem? Chega uma hora que azul menos roxo. Olha lá, quando começa a cair a tensão aqui, tá? Azul menos roxo fica menor do que o VD1. Quando o seno começa a cair de novo. Aí o diodo desliga. Ele fala assim, opa, a tensão ficou muito baixa, vou desligar. Se ele vai desligar, o que acontece? O capacitor vai tentar manter a tensão, mas ele vai descarregar na carga. O capacitor vai entregando, vai alimentar a carga agora. O capacitor vai alimentar a carga. Tudo bem? Ele fica alimentando a carga até repetir esse ciclo aí. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? Pergunta. Por exemplo, pensando no carregador, o capacitor pequeno vai conseguir alimentar nesse período de tempo uma carga grande. Uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Pensa só. Aí uma pergunta para você mesmo agora. Pensa aqui. O que acontece? Ó, pensa na mesma carga, no mesmo capacitor. Não vou mexer nem na carga nem no capacitor. O que acontece com a queda de tensão se o período do seno ficar maior? Eu distanciar aqueles dois picos ali. O que acontece com aquela queda ali? Olha lá pro gráfico. Olha pro gráfico. Calma. Olha pro gráfico. Olha bem aqui, ó. Bem aqui. Eu chego nesse pico, aí eu vou cair na tensão, certo? Eu vou caindo até chegar um outro pico, chegar perto de um outro pico, aí eu carrego de novo, certo? O que acontece com a queda de tensão se eu distanciar o segundo pico? Se ele demorar mais para chegar? O que acontece com a queda de tensão ali? Continua caindo, não é a tensão? Então vai cair mais, não vai? Você concorda comigo? O que quer dizer aumentar a distância? Diminuir a frequência do seno, né? Sem mexer no circuito, se eu diminuir a frequência, o que acontece com aquela tensão ali? A queda de tensão cai mais, né? Você concorda? O que acontece se eu fizer ao contrário? Se eu pegar os dois senos aqui, ó, e chegar um mais perto um do outro, eu vou perceber cair menos, né? Por quê? Vai cair um pouquinho, só que logo já chega outro período do seno e joga de volta para cima. O que quer dizer aproximar dois picos desse? Aumentar a frequência, certo? Eu vou fazer um circuito que aumenta a frequência, ele dobra a frequência percebida. O seno é o mesmo 60 Hz lá, tá? Vou fazer agora com vocês um circuito que dobra a frequência percebida pelo circuito, tá? Mas, se eu quero melhorar muito isso, o que eu posso fazer? Aumenta mais a frequência, né? Você concorda comigo? E esse é o princípio de fazer a fonte pequenininha. O que você faz? Ora, em vez de meter o seno 60 Hz direto da tomada, pega esse seno 60 Hz, faz alguma coisa com ele de tal forma que você produz uma outra forma de onda
de kilohertz de frequência, por exemplo. Megahertz, sei lá, kilohertz já é 1000 vezes melhor do que isso aqui. Tá? O que você faz? Você aumenta a frequência de operação do circuito. É um pouco mais complicado do que eu estou falando, porque eu preciso de um circuito que vai pegar um seno numa frequência e produzir um seno em outro, seno ou outra forma de onda em outra frequência. Tá? A gente vai chamar isso aí de oscilador. Precisa de um oscilador, precisa de um inversor. Então, termo técnico, um inversor. Tá? Só que você percebe que esse é o princípio para fazer a fonte pequenininha? Se eu conseguir fazer o circuito que opera numa frequência bem mais alta, eu posso reduzir o tamanho do capacitor, né? Porque o problema do capacitor ser grande é que, nesse caso, fica muito tempo descarregando. Só que se eu fizer a frequência bem alta, na entrada do retificador, da fonte, se eu fizer um circuito com frequência bem alta, fica pouquinho tempo descarregando. Aí eu posso botar um capacitor bem menor. Nos amplificadores operacionais, você tem um estímulo, né, que é quando ele responde à velocidade do centro. O capacitor também tem uma limitação quanto à velocidade do centro? O capacitor, excelente pergunta, hein, filho? Excelente pergunta. Você tá perguntando bem, né, cara? Pergunta foi: do mesmo jeito que o amp-op tem uma limitação de velocidade, que a gente chama de slew rate, o capacitor das mundo das ideias não tem limitação nenhuma, tá? Mas o capacitor real, sim. O capacitor real não é esse capacitor, mesmo capacitor que eu desenho aqui para vocês. Ele tem imperfeições, tá? Ele tem imperfeições. Um capacitor de verdade, ele tem uma certa indutância, ele tem uma certa resistência série e ele tem uma certa resistência paralela. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso na disciplina, mas um capacitor de verdade, ele tem um efeito capacitivo, ele tem uma resistência série, ele tem uma resistência paralelo que faz ele descarregar sozinho, tá? Que é o isolante no meio deles não é perfeito. O fato de ser um pouquinho condutivo tem esse resistorzinho lateral aí que vai descarregando as placas sozinhas pelo próprio isolante, tá? E ele tem um efeito, deixa eu apagar isso aqui. Ele tem um efeito indutivo assim. Isso aqui tudo a gente bota numa caixinha preta e aí isso tudo aqui meio que vira um capacitor de verdade, um capacitor, eu vou chamar de real. Tá? Mas não quer dizer que dentro da caixinha do metalzinho lá do capacitor tenha um resistor, né? Não. É a coisa física dele construída. E a gente modela ela assim, a gente fala, a gente entende ela assim. Tá? Aí tem vários tipos de modelos. Esses caras são importantes, esses R, esses indutâncias, tal, não sei o que, isso tudo é especificado. Tal. Mas, qual que é o grande lance? Tecnologias de construção de capacitores diferentes vão me dar balanços diferentes entre esses parasitários aí. São esses elementos que não deviam estar aí. Tá? O capacitor cerâmico tem um tipo de comportamento. O capacitor eletrolítico tem outro tipo de comportamento. O capacitor de nylon tem outro tipo de comportamento. Normalmente é o tipo de isolante que você bota lá que determina o comportamento dele. Tem capacitor que é de papel, tem capacitor que é o eletrolítico, tem capacitor de nylon, que é um plástico, tem capacitor de óleo, que o isolante é um óleo. Usa muito em potência, né? Tem capacitor de poliéster, é um outro tipo de plástico. Tem capacitor de mylar, que é um outro tipo de plástico. Tem capacitor cerâmico. Aí tem vários tipos de cerâmicos. Por aí vai. Tudo bem? Então, assim, na prática, eles têm uma limitação de velocidade, porque esse circuito aí, é um circuito de segunda ordem, inclusive, né? Tá? É um circuito de segunda ordem, inclusive. Ele tem uma resposta em frequência. Isso tem importância prática. Que eu não vou tratar aqui com vocês. Em algum momento da vida, vocês vão acabar se deparando com isso. Tem um canal excelente que responde essas perguntas muito melhor do que eu. É o canal do... Ai, cara. É um australiano, velho. Como é que é o nome dele? Acho que é Steve não sei o que. Vai lá no YouTube. Não, indiano não. O indiano é o Electroboom. Que é engraçado. É engraçado, mas é real, tá? Assim, ele realmente, aquele cara lá, engenheiro mesmo, assim, ele
Ele faz piada, mas ele mostra coisas que são efeitos reais e é bem interessante de ver, tá? Muita coisa lá. É o... Cara, é o australiano, gente. Como é que é o nome dele? Ai, filho, Electronics. Não, não é o Scott, não. Esse cara aqui, ó. EEV Blog. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Tem uma... A maioria dos vídeos do canal dele é ele desmontando o equipamento e mostrando pra você como é que funciona. O que, por si só, você aprende eletrônica, assim, talvez muito mais do que ver na minha aula aqui. Tá? Então, inclusive, hoje... um mês atrás, se você começasse a ver o vídeo dele desmontando equipamento, falando, olha só, tem amplificador, você não entender bolhufas. Hoje você já vai entender praticamente metade do que ele vai falar. Tá? A outra metade falta a gente ver os transistores. Mas já é um ganho monstruoso. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Outra coisa, ele tem uma série, umas playlists que são de... aqui, ó. Electronics Tutorials, tá vendo? E aí tem vários, tá? Tem vários. Principalmente esses aqui, ó, de Component Selection, esse tipo de coisa. Tem um aí onde ele vai falar... Tem uma playlist dele aqui que é de amplificador operacional. Tem uma playlist de capacitores, tá? Ó, você vê aqui, full playlist. E ele vai falar tudo que tem para saber sobre capacitores, praticamente. E eu não tô brincando. Quase tudo que eu aprendi de eletrônico, eu aprendi com esse cara aqui. Então você vai lá, é na mesma fonte que eu. Tudo bem? O que eu tô te dando aqui é um pouco de ferramenta para você entender o que ele tá falando. Se você só ir lá direto assistir agora, tipo, você vai boiar pra caramba. Tudo bem? Mas você já consegue entender muita coisa do que ele está falando agora com o que eu fui te falando aqui nas aulas. Tá? Aí ele vai falar aqui, ó. O capacitor, por exemplo, os capacitores, eles são, na verdade, capacitores, depende da tensão que você aplica, a capacitância muda, é bem mais complicado, é tudo não linear e tal. E ele vai mostrar várias coisas aqui, tá vendo? Ó? A impedância, a resposta frequência, né? Tem um monte aqui de coisa. Tá? Em particular, quem se interessa mais aí por sistemas embarcados, ou montar eletrônico, o Fred, por exemplo, assiste esse aqui, ó, Bypass Capacitor Tutorial. Bypass é todo o circuito na alimentação tem que ter um monte de capacitor lá. E normalmente você olha as placas, aí tem assim, 3 capacitores em paralelo, de valores diferentes, bem diferentes. E aí você fica assim, cara, por que eu botaria um capacitor de, sei lá, 1 pico em paralelo com o de 1 nano? É praticamente 1 nano essa capacitância. Mas não é por causa da capacitância. É por causa da resposta e frequência de cada capacitor. Aqui ele vai explicar como é que cada capacitor se resposta em frequência. E por que você bota mais de um lá na parada. Você está tentando filtrar coisas diferentes nos circuitos. Circuito digital, isso aqui faz toda a diferença. Lembra aquela história que eu falo para vocês? É a diferença entre funcionar e não funcionar? Essa história do bypass aqui é a diferença de funcionar e não funcionar. Tudo bem? Enfim, assista essa parada aí, vale muito a pena. Tá? Muito a pena. Oi? O canal chama EEV Blog. EEV Blog. Tá? Esse é um bom pra você aprender coisa. Pra você aprender. Esse aí é engenheiro raiz. Eu não lembro o nome dele. Você vai ver lá, ver no About lá do canal. Esse é bom. Tem o Scott, que eu não lembro, acho que é... Como é que é o nome? Hã? Great Scott. Esse canal é excelente. Mas ele é mais de te ensinar circuitos. Tá? Como é que faz a fonte? Como é que faz não sei o que? E só que circuitos reais, assim. Como é que faz pra ligar um LED? Mas não um resistorzinho só. Como é que eu faço para ligar uma lâmpada de LED? Aí uma fonte de corrente, um driver e tal. Como é que eu faço isso? Excelente, excelente mesmo. Engenharia também é raizão, tá? E tem o Electroboom, que é pra você rir um pouco, mas você aprende pra cacete de eletrônica e circuitos, essas coisas, vendo ele explodir a língua dele lá, né? Explodir as coisas, tá? Inclusive é uma excelente coisa pra você aprender o que não fazer, tá? Que ele mostra pra você quando é que as coisas explodem. Tudo bem? Posso ir pra frente, gente? Posso seguir? Posso seguir? Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Aí aproveitando o teu gancho aqui, Igor, né? Aproveitando o teu gancho.
Ó, o que eu indiquei para você aqui, se você aumentar a frequência, diminui a queda de tensão. Tá na conta, ó, dividido pela frequência. Se você aumentar a frequência, diminui a queda de tensão. Tá? Beleza. Eu vou começar a sofisticar um pouco o negócio, tá? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é, antes de eu andar para frente, todo mundo aqui, eu quero que fique bem claro, tá? Esse aqui é o circuito da fonte de alimentação. Você retifica, bota o capacitor para fazer o filtro passa abaixo. Quando você enfia o resistor, quando você enfia uma carga, não precisa ser resistiva, quando você bota uma carga, continua sendo, o circuito continua sendo, ó, um diodo para retificar, o capacitor para armazenar a carga enquanto está lá no zero do retificador. E aí a gente meio que fica alternando. E aí o que a gente está fazendo? Presta atenção, tá? O que o circuito está fazendo? A maior parte do tempo, a carga está sendo alimentada pelo capacitor. Na maior parte do tempo, quem está alimentando a carga é o capacitor. E o que o diodo está fazendo? Ele gera alguns momentos onde eu carrego o capacitor de volta. Eu restauro a carga no capacitor. Nesse momento, tipo, a fonte lá de entrada tá alimentando a carga. Mas vocês concordam comigo que, tipo, basicamente o capacitor tá lá, vai ficar fornecendo as cargas para carga, certo? Vai fornecer energia para carga. E de vez em quando eu venho aqui, ligo alguma coisa para poder recarregar o capacitor. E eu tento fazer isso bem rapidinho. Todo mundo bem com isso? Essa é a ideia básica. Essa é a ideia básica. Tá? Então vamos melhorar algumas coisas. Vamos tentar melhorar. Vamos mexer. Vamos lá. Eu quero que vocês percebam um negócio aqui. Não tem nenhuma diferença de eu botar... Ninguém me impede de botar outro diodo aqui no caminho, certo? Desde que eu não faça besteira. Perceba. O diodo D7 deixa passar a corrente da esquerda para a direita. Aí ela vai circular na carga de cima para baixo, a corrente positiva. E aí ela vai entrar positiva no D8. E o D8 não vai impedir isso. Não concorda? Circular no sentido horário. Mas se eu tentar circular no sentido anti-horário, os dois estão me impedindo, né? Os dois diodos, tá? O que eu deveria ver? Vamos lá, tira isso aqui. O que eu deveria ver? Então, quando os dois caras estão conduzindo, eu deveria ver, aqui em cima, ó, na fonte, onde eu marquei o Vout, eu deveria ver Vout, ou V1, menos uma queda de tensão que tem daqui para cá, menos uma queda de tensão que tem daqui para cá. Não concorda com isso? Se os dois estão conduzindo ao mesmo tempo, tem duas fontes de tensão lá, produzindo queda de tensão. Tá? Então, olha aqui o negócio. Entrou o seno. Presta atenção agora, porque as coisas vão começar a ter referências diferentes. Presta atenção agora. Entrou o seno, vem 2 menos 0. Ó, a outra ponta da fonte está no 0. VA1 é essa tensão aqui em cima, que é aquela coisa meio doida ali. Mas não é essa tensão azul que eu chamei de tensão de saída. Não é a tensão azul que eu chamei de tensão de saída. Tensão azul é do lado de cá, é aqui menos 0. O que eu chamei de tensão de saída é VA1 menos VA2. É o que eu estou vendo em cima da carga. Tá? Então muita atenção, porque agora vai quebrar um pouco essa coisa. O que eu vou chamar de veinho, de VA, isso aqui, vai estar fora da referência do circuito, 0. Aí isso complica um pouco o raciocínio da coisa. Mas vem comigo. Ó. Então, a tensão de saída é VA menos VA2. Essa é a tensão de saída. Todo mundo concorda comigo que está retificando. Certo? Está pegando o lado positivo, né? E jogando fora o lado negativo. Se eu inverter os diodos, o que eu deveria ver lá? Mesma coisa, retificando, só que pegando o lado negativo e jogando fora o lado positivo. Vamos ver se é isso mesmo, ó, VB. Então, cadê? Ó? VB1 menos VB2. Ops.
Olha lá a curva vermelha. Tá pegando o lado negativo. E aí, uma coisa é o seguinte. Eu posso usar as duas coisas para fazer a fonte, tá? Tanto faz. Mas a grande questão aqui é o seguinte. Vocês concordam comigo que enquanto tá ali no... qualquer um que eu escolhi, quando tá, entre aspas, jogando fora a tensão, desprezando, retificando, a tensão lá no capacitor tá caindo, né? Fica aquele tempão todo caindo tensão. Eu meio que tô desperdiçando um tempão de ciclos da minha entrada, certo? O grande lance agora, a grande pergunta é, será que tem como eu aproveitar os dois ciclos para carregar o capacitor? Porque eu usei um. A grande pergunta agora é, será que eu consigo usar o outro para também carregar o capacitor? Em vez de só desperdiçar? Tá? E aí a minha ideia aqui é, percebam, eu tenho um circuito, que é esse aqui, que faz o quê? Ele pega o semiciclo positivo do centro. Eu tenho outro circuito, que é assim, que é essa combinação de dois diodos, tá? Esse aqui é a minha carga. Tem aquela combinação de dois diodos que pega e isola para mim o semiciclo negativo. Agora a grande questão é, vamos juntar os dois? E aí muita atenção comigo. Por quê? Não é só ir lá ligar um com o outro. Por quê? Olha só o negócio. No da esquerda, a corrente está passando de cima para baixo, a corrente positiva está passando de cima para baixo na carga. Por isso que eu vi aqui, ó, tensão está para cima, tá? Ó, tensão está positiva. Cadê? Por que não está trocando? A corrente, ó, aqui tá meio difícil de ver aqui, ó, mas o verdinho está positivo o tempo todo. Todo mundo tá vendo? A corrente está positiva. Nesse aqui, eu estou botando tensão negativa em cima do coisa. Eu calculei exatamente, ó, VB1 menos VB2. É a curva vermelha. A tensão está negativa. Se eu medir a corrente, ó, descendo, é o que eu estou convencionando como positivo, né? Do mais para o menos. Convenção passiva de sinais. Se a tensão está negativa, a corrente vai estar negativa, certo? Olha lá a curva roxa. Todo mundo está vendo? A corrente está negativa. Mas não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que a corrente fique tensão positiva em cima da carga o tempo todo. Eu quero que a corrente positiva na carga o tempo todo também. Tudo bem? Então eu preciso ajustar. Acompanha comigo. Eu vou fazer aqui, tá? O semiciclo positivo é o óbvio, é o fácil. Eu vou vir aqui, opa, F2, D. Eu vou vir aqui, colocar o circuitinho do jeito que estava antes. A parte positiva. Todo mundo bem? Agora, eu quero pegar a parte negativa. Olha o meu racional, acompanha comigo, tá? A corrente está circulando no sentido anti-horário aqui, né? A corrente positiva. Não foi isso que eu acabei de concluir? Se a corrente que desce aqui está negativa, eu posso pensar, vai ser raras. Essa é uma rara oportunidade onde eu vou pensar, inverte a corrente aí. O caminho das cargas, vamos pensar assim, tá? Se a corrente está descendo, está negativa, eu estou pensando que a corrente positiva está circulando assim, certo? Então ela, ó, entra por aqui no diodo D10, entra no D10, eu vou fazer ela passar pela carga, aí ela vai sair da carga e eu quero que ela saia aqui pelo D9. Todo mundo bem com isso? É isso que eu preciso fazer. Só que em vez de enfiar ela na carga aqui, ó, de baixo para cima, eu preciso colocar ela de cima para baixo, para ela poder passar, gerar tensão positiva para mim, do jeito que eu estou convencionado lá, ó, V mais em cima e V menos embaixo. Isso quer dizer o seguinte, diodo. Ó, o equivalente do D10. O equivalente do D10, tá? Vamos lá. Do lado de cá, conecta lá no terminal que a fonte vai controlar. O lado de cá, a corrente está passando na direção do diodo. Atenção agora. Se você entendeu o que eu fiz agora, o resto é simples. Eu vou pegar esse cara aqui, em vez de conectar aqui, eu vou conectar aqui, ó.
Por quê? Porque a corrente vai passar pelo diodo naquele sentido dele lá, aquela setinha ponta. Aí eu coleto essa corrente e faço ela passar de cima para baixo, que é a direção do V+, do V out positivo que eu quero produzir. Bem? Aí ela vai passar pela carga descendo agora, corrente que está entrando ali. Vai passar descendo. Aí eu quero pegar essa corrente que está descendo e jogar para o terminal VIN2 lá, que é para onde ela tem que ir. Que é o tá aqui, né? Então vamos lá, vou botar outro diodo. D. Vou botar ela para lá. Então preciso pegar, ó, ela desceu na carga. Vou pegar ela aqui na carga. Passou pelo diodo. Eu vou jogar ela para cá. Todo mundo bem com o que eu fiz aqui, gente? Vamos ver o que esse cara faz. Porque, teoricamente, o que ele deveria estar fazendo? No semiciclo positivo, copia a coisa. É o circuito que eu comecei. No semiciclo negativo, eu estou retificando, só que eu estou invertendo o que eu tinha aqui, né? Todo mundo está vendo? Eu estou aproveitando o semiciclo negativo, só que em vez de eu botar a corrente de baixo para cima, vamos chamar assim, eu estou forçando ela aí também de cima para baixo. Então o que eu deveria ver? No semiciclo positivo, copiar. No semiciclo negativo, inverter a tensão. É isso que eu deveria ver. Pergunta, filho. No semiciclo negativo, quando ela passa ali com o resistor por cima, tem dois caminhos para a gente voltar. Tem o 0 e tem o VIN2. Por que ela vai passar pelo VIN2? Não entendi. Cadê o VIN2? Não, no semiciclo negativo, aí depois que passa... Porque olha só, é uma boa pergunta. Lá na aula também eu vou fazendo, né, os caminhozinhos, tá, não sei o quê. Se a corrente não pode vir para cá, ó, daqui. Calma, ó, essa corrente está vindo pelo fio aqui. Imagina que ela está tentando descer aqui, nesse fio aqui, nessa posição. Aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Nesse lugar, estou pensando que a corrente está chegando aqui para baixo. Ela vai dividir. Uma parte vai vir para a esquerda, uma parte vai vir para a direita. Para a esquerda, você concorda comigo que ela encontra um diodo em oposição? Quer dizer que esse diodo tem que estar reversamente polarizado. Reversamente polarizado é chave aberta, né? Chave aberta. Chave aberta. Aí ela vai encontrar aqui a chave aberta, vai passar pelo resistor, vai vir aqui no D55, vai chegar aqui. Aí aqui ela vai tentar dividir de novo, uma parte para cá, uma parte para lá. Só que aqui não é chave aberta. Se ela é chave aberta, é chave aberta. Não interessa se é por lá, é chave aberta. Depois que ele passa pela D55 e D53. D55, D53. Mesma coisa, porque esse cara vai estar chave aberta. Esses caras são feitos em pares. Os 52 com 53, os dois ligam juntos ou os dois desligam juntos. Que é o que eles já faziam antes. O D55 e o D54, os dois ligam juntos ou desligam juntos. Olha aqui, ó. Esses dois. Os dois ligam juntos ou desligam juntos. Esses dois são os 52 e 53. Continua fazendo a mesma coisa. Esses dois, eles ligam juntos ou desligam juntos? Esses dois são os 55 e 54 que eu acabei de botar. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Tudo bem? Obviamente, você pode fazer todas as possibilidades. São 16 possibilidades, calcula todas e vê que, tipo assim, tem algumas, da maioria delas vai ser impossível. Tudo bem? Todo mundo bem, gente? Até aqui? Tá bom, professor, mas isso aí funciona? Pergunta. Antes de começar a mexer com isso, a gente estava trabalhando só com um diodo e o outro era a referência. Por que colocar o outro diodo? O que ele acrescenta? Para limitar também o outro lado? Ele acrescenta porque eu vou poder fazer esse circuito em ponte. Dá para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, só com um diodo para cada função também. Mas funciona pior. É mais complicado de funcionar, na real. Precisa de um transformadorzinho. Tá? Esse circuito aqui vai me permitir funcionar em ponte. Tudo bem? Olha aqui o negócio. Tensão de entrada ou seno? Todo mundo bem? Tensão de entrada ou seno. A tensão de saída é essa tensão... Ó. Essa tensão que eu plotei ali, menos essa. Como eu não tenho ali os nomes, eu vou calcular aqui, ó, N007, N008. Então a tensão de saída é VN008. Tensão de saída, a tensão em cima da carga é essa tensão aí.
que eu estou vendo? No semiciclo positivo, eu estou vendo copiar e eu estou vendo duas quedas de tensão. Tem 2 diodos ligados lá. No semiciclo negativo, o que eu fiz, sabe? Eu estou pegando e conduzindo também. Só que eu estou fazendo uma ligação tal que, com os fiozinhos, tal que eu peguei, é como se eu tivesse pegado o resistor e virado ele de cabeça para baixo, assim, só que eu fiz com os fiozinhos. Aí eu direciono a corrente para passar de tal forma que, quando eu meço, a tensão continua na mesma polaridade do anterior, ó lá. E aí é como se eu estivesse invertendo a tensão, tá vendo? Pergunta. A frequência do seno de entrada é 60. Quanto que é a frequência dessa curva azul aí? 120, é o dobro. Dobrou a frequência, né? O que acontece se eu for lá e puser o capacitor na saída desse troço? Vai fazer a mesma coisa que fazia antes, certo? Só que eu vou ter mais ciclos de carga para aquele capacitor. Todo mundo concorda? Tá? Todo mundo entendeu o racional para eu chegar no circuito, certo? Não é assim que vocês vão ver ele desenhado, tá? Eu desenho assim para vocês entenderem. Ah, aqui, né? Mas normalmente a gente desenha ele já assim, ó. Tá? Inclusive, desenha ele como se fosse um paralelepípedozinho, diagonal, as coisas em diagonal, que nesse esquema eu consigo botar eles em diagonal, tá? Mas ele tá, só redesenhei o circuito, tá? É exatamente o que eu mostrei ali agora para vocês, só redesenhei o circuito. Só arrumei para ficar mais bonitinho um pouco, tá? Tá aqui a carga passando lá, a gente chama esse cara aí de retificador de onda completa. Retificador de onda completa, porque agora ele aproveita o semiciclo positivo e negativo. O que acontece quando eu boto... Cadê o circuito que eu quero mostrar aqui? Aqui embaixo, ó. O que acontece quando eu boto o capacitor? Ó, presta atenção. É exatamente o mesmo capacitor e a mesma carga que eu tinha antes. Tá? Então deixa eu tirar isso aqui. Vou rodar. Então vamos aqui. A saída, ó, vou medir aqui porque eu botei o 0 bem aqui, que é já para ficar fácil de medir, tá? 0 aqui. Comparado com esse aqui, que tem a mesma carga, mesmo capacitor, tá? O retificador de meia onda. Pronto. A curva, presta atenção. A curva azul é o que a gente viu antes. A curva verde é o que eu estou vendo agora. Diferenças. Primeiro, eu estou percebendo que a tensão de pico caiu um pouquinho, porque agora tem mais diodos conduzindo. Se antes caía uma queda de tensão, agora cai 2. Porque tem 2 diodos conduzindo de cada vez. Tá? Por isso que a curva está um pouquinho mais para baixo. É um VD1, é um VD1 a mais que está caindo. Percebam que aqui, ó, ficava esse tempo todo descarregando. A tensão de ripple aqui, vou medir no azul aqui. Tensão de ripple aqui está dando aproximadamente, deixa eu medir aqui, está dando aproximadamente, mais ou menos esse tanto aí, 300 milivolts. É o tanto que está caindo, é o tanto que está caindo. 300 milivolts mais ou menos. Tá? Na curva verde, está caindo aproximadamente, mais ou menos aqui, 129 milivolts. A queda que eu estou percebendo é bem menor. Por quê? Porque é como se eu tivesse um sinal que tem o dobro da frequência. Então o tempo que fica descarregando essa coisa caiu pela metade. Mas o tempo de descarregar é o mesmo capacitor, é a mesma carga. Tá? Aproximadamente o mesmo, tá? Todo mundo tá vendo? Tudo bem, gente? Para fazer uma fonte mais sofisticada ainda, você aumenta essa frequência, só que aí você precisa fazer outras coisas. Só com o clássico aqui já não dá mais. Pergunta. Metade do quê? Aproximadamente metade. 129 é aproximadamente metade de 300. Metade de 300 é 150. Só que nós somos engenheiros e aí caiu 129. 129 é 150. Tudo bem? Todo mundo bem? O fato é que caiu menos, né, gente? Pergunta.
Aí você vê lá na gravação, eu faço a conta, você vai ver que vai ter um fator de 2. Mas a gente aproxima a exponencial para uma reta. Então, a primeira coisa, uma reta. Então, se é a mesma reta, ficou aproximadamente metade do tempo, cai aproximadamente metade. Todo mundo bem aqui, gente? Oi? Essa subidinha está seguindo o seno aproximadamente. Todo mundo bem? Para fechar aqui, pontos onde é um ponto de erro. E é o tipo de coisa que eu pergunto na prova. Olha aqui o negócio. O circuito, perceba aqui, tá? Este aqui. Eu escolhi botar a referência do circuito no lado da carga. Então tá vendo? 0 está no lado da carga. E esse lado aqui está flutuando. Ó. Esse menos não está ligado no 0. Tá aqui, tá esse nó todo aqui, ó, não está ligado no 0, tá? Todo mundo tá vendo? Nesse aqui é a mesma coisa, só que eu escolhi o que eu vou chamar de 0, eu escolhi um ponto diferente. Que é aqui, ó, no lado da fonte. Tudo bem? No lado da fonte. Perceba que a carga não está ligada no 0 em nenhum lado. Não tem a menor diferença. Tem diferença, o que você tem que medir? É uma coisa menos a outra e tal. Uma delas é o 0, a outra deixou de ser. Mas não tem a menor diferença. Para carga é tudo igual. Para fonte é tudo igual. O que não é tudo igual? Presta atenção, porque é uma parada comum de errar. Por quê? O circuito tem um lado da entrada e o circuito tem um lado da saída. E ele tem uma referência para o lado da entrada, que é nesse desenho aqui, o VEM13. E ele tem um outro ponto de referência para o lado da saída, que nesse caso aqui eu chamei de VOUT13. E esses dois pontos não estão conectados entre si. Um erro comum, é você vir aqui e curto-circuitar os dois. Percebam que se eu botei 0 aqui e 0 aqui, tem um fio conectando os dois lados, né? Tá? Eu estou curto-circuitando os dois lados. Que bicho é esse, gente? Olha aí, velho. Arara? Que bizarro. Mas, ó, presta atenção aqui comigo. Aqui eu tirei o capacitor para ficar só o efeito do retificador, para ficar bem visível. Se você curto-circuitar as duas referências do lado da entrada e do lado da saída, repare que ele não faz o efeito de onda completa mais. Todo mundo tá vendo? Não faz o efeito de onda completa. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa. Presta atenção aqui comigo. Segunda coisa. E esse mais difícil de perceber. Essa pergunta agora estará na prova de vocês. Eu dou a prova todinha durante a aula, né? Ninguém pode falar aqui. Vai ter exatamente esse circuito aí, com curto-circuito aqui. Com curto-circuito aí, errado. E eu vou perguntar assim, qual é o problema na saída? Não retifica. Você está vendo que não virou retificador de onda completa. Mas ele retifica, né? Mas eu vou perguntar assim, tem algum desses diodos aí que não... Todo diodo precisa do resistor para alimentar a corrente, não é? Quando está funcionando, vocês concordam comigo que a corrente passa pela carga resistiva e essa carga serve para alimentar a corrente? Ela já serve como um resistor de cada diodo. A pergunta vai ser, tem algum diodo desse aí que está conduzindo sem passar pela carga, sem passar pelo resistor de carga? Porque se estiver, esse diodo vai queimar. Aí presta atenção aqui comigo. Olha esse diodo D20. O lado esquerdo está ligado no 0. O lado direito está ligado no 0. Esse cara sempre está vendo 0 volts em cima dele, certo? Ele está em curto-circuito. Ele está em que a gente chama de curto-circuito. Ele está curto-circuitado, ponto. A corrente em cima dele é sempre 0. Você concorda comigo que esse cara não tem como queimar, não tem como dar defeito, tem nada. Não tem tensão em cima dele, é 0 sempre? Tá? Calma. Esse cara. Quem é o par dele? É o 19. Tá? Vamos ver a corrente no 19. Porque é um que eu suspeitaria que dá ruim. Ó, 19. A corrente nele tem hora que está conduzindo, tem hora que não está conduzindo. Parece ok. 90 mA. Parece bem ok. Porque é mais ou menos a corrente que está indo pela carga. Mais ou menos 100 mA. Tá? Opa, esse aí não parece estar dando problema.
O 21. Vamos ver a corrente nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui. Corrente no 21. 0 o tempo todo, todo mundo tá vendo? Também não tem problema esse cara aí, ele tá sempre reversamente polarizado. O D20 eu não consigo nem medir a corrente porque ele tá a tensão 0, o simulador nem me dá a opção de medir a corrente. Já sei que a corrente é sempre 0. Presta atenção no 22 agora, o que vai acontecer. A corrente dele aqui, ó, se for olhar essa corrente azul, essa coisa verde aqui, tá? A corrente aqui está na escala de teraamperes. As outras parecem piada perto dessa. O que isso aqui está falando para mim? Cara, esse diodo aqui, o D22, tem hora que ele vai ficar diretamente polarizado. E não tem nada para limitar a corrente nele. Não tem nada. Ele tem algum momento que ele está ligado direto nos dois terminais da fonte. Bum, assim, ó. Um circuito passando assim, ó. Direto aqui, com a fonte de tensão. Tudo bem? Perceba que esse cara vai queimar. Esse cara vai queimar. E ele queimando pode, inclusive, incendiar os circuitos. Pode dar, inclusive, um problemão. Todo mundo tá vendo que esse cara vai dar ruim. Todo mundo viu? Certo? Vai ter uma pergunta na prova. Qual o diodo, não sei o que, e por quê? Me explica por que está acontecendo isso. Aí tem uma continha lá para você fazer, para você ver. Mas estão vendo que esse cara aqui, claramente ele vai ficar conectado lá sem nenhuma sem nada para limitar a corrente dele. É isso que vocês vão estudar em casa. Por que fica ligado sem nada para limitar a corrente? É isso que vocês precisam parar e olhar. Essa é a pergunta que vai estar lá na prova. Eu estou dando as questões da prova porque é a lista de exercícios de vocês. Ah, tá aqui, eu vou perguntar isso na prova. Estuda isso, velho. Pronto. Simples assim. Tudo bem? Eu acho que é um bom combinado, né? Tipo assim, eu não preciso falar, vai ter uma prova, vai estar difícil lá. Não, tipo, vou perguntar isso aqui na prova. Vai lá. A prova daqui a 15 dias? Fica 15 dias pensando sobre esse negócio aí, dá um jeito aí, pesquisa na internet, dá um jeito. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? O último ponto aqui só para eu liberar vocês é esse curto-circuito que eu mostrei aqui, propositalmente, estou botando aqui um erro. Só que pode acontecer de você estar lá, inspecionando seu circuito, você liga na tomada, está com a caixa aberta, e aí você está com uma chave de fenda na mão, uma pinça metálica na mão, a ponta de prova de um osciloscópio na mão, você está com alguma coisa metálica na mão. Pode ser até um instrumento de medida, mas metálico. Em algum momento, pode ser que lá na placa, essas duas trilhas passem perto uma da outra. Se você chegar perto com um negocinho de metal, e sem querer chegar pertinho lá, eventualmente dá uma encostadinha, às vezes não precisa nem encostar. O que vai acontecer? Esse diodo vai explodir na tua cara. E eu estou chamando a atenção disso porque eu já fiz isso. Sem querer. Não foi culpa minha. Assim, foi culpa minha. Mas o cara que fez a placa, eu digo que a culpa foi dele. Por quê? Porque ele tinha um ponto no circuito onde ele botou as duas trilhas muito perto uma da outra. Essas duas aí. E aí percebam que essas duas ficarem perto uma da outra, potencialmente problemático. Porque o desavisado pode vir. E não era nem só duas trilhas, tá? Eram dois terminaizinhos assim redondos e tal, duas ilhazinhas, que era feito pra você medir mesmo, vim com um negocinho medir. Aí eu vim com uma ponta de prova no osciloscópio, sem que eu encostei em uma, beleza. Aí na hora que, tipo assim, eu devo ter, tipo, sei lá, em vez de levantar ela, eu meio que, sabe quando você só dá aquela arrastada assim? Aí eu fiz um curto-circuito e foi desse jeito, na bancada assim, na minha frente, eu lá com a cara, você tá a 2 centímetros de distância do negócio, que é pequeno. Pá! Explodiu, aí acabou a luz do prédio. Foi desse jeito que aconteceu. Ficou uma marca preta fez um buraco na placa. Ficou uma marca preta na bancada. Na minha cara não, porque eu tava usando óculos de proteção. Tipo assim, ninguém precisa falar pra mim, não precisa explodir na minha cara pra eu saber que tem que usar um negócio.
Sacou? Aí explodiu, aí ficou aquele embaçado assim no óculos que eu tava usando. Eu fiquei, caraca, o que aconteceu, sacou? Então, muita atenção, porque isso aqui você pode fazer esse curso sem querer. Tá? Um monte de coisa a gente faz errado sem querer. Bom descanso.